voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre amor e superação, título do livro do psicanalista Luiz Alberto Py, no qual ele demonstra de que forma os pensamentos podem ajudar a lidar com a dor da perda. Py, qual é a relação do pensamento, da reflexão com essa dor da perda? Quer dizer, se você ficar revivendo, né, aquela relação, não dói mais? Não é mais difícil? Quer dizer, a gente não deve pensar em, não, vou me distrair disso, não, vou viajar, vou buscar outros interesses. Eu acho que pensar sobre isso, não. O que dói é quando você põe a emoção, o coração. Mas quando é a reflexão, a razão, é uma lembrança boa. Agora, quando você começa, mas eu queria tanto, quer dizer, a dificuldade de aceitação. Então, a gente não pode fugir da realidade e ir para o mundo da fantasia, da imaginação, porque isso é loucura. A gente tem que aceitar, a realidade é essa e eu vou conviver com essa realidade. É claro que no começo é doloroso, né? Você está andando numa realidade que não era aquela que você tinha planejado, aquela que você esperava, é uma outra realidade, onde tem um buraco, uma ausência, né? Uma ausência que dói. E é curioso porque... Como eu falei, eu tive um filho que quase morreu, e um ano depois ele voou para a Inglaterra e nunca mais voltou. Quer dizer, é um filho que está distante. Eu vou lá quase todo ano, vou lá visitá-lo. Aliás, é uma marca desse seu livro, é a sinceridade. Você conta muito casos pessoais, né? E é uma marca assim, muito forte no livro e é muito gratificante para quem lê. Porque a gente, não é um caso psicanalítico. Sou eu mesmo. É o caso dele. E eu acho importante porque é onde eu consigo perceber as coisas com mais clareza quando eu olho para mim mesmo, né? Você fala muito no livro em espiritualidade. O que é espiritualidade para você? Olha, a espiritualidade para mim é aquilo que está além do que a gente percebe no dia a dia. A transcendência, vamos dizer assim. Todas as culturas humanas têm uma relação com essa transcendência. Não existe nenhuma cultura que negue a transcendência, que negue que há alguma coisa a mais, como dizia o Shakespeare, alguma coisa entre o céu e a terra, né? Então, acho que é importante a gente levar isso em conta. Acho que religiões são formas estruturadas de lidar com a transcendência, né? Com a espiritualidade. E eu tenho esse hábito de fazer uma oração todo dia, ou de manhã, quando eu acordo, ou de noite, antes de dormir. Uma oração, para mim, é a garrafa do náufrago, essa mensagem numa garrafa. Eu espero que alguém receba essa mensagem, mas eu não sei quem é que recebe isso. Vamos ver agora a segunda parte da entrevista com Tadeu Aguiar. Ele é o diretor de Quase Normal, um musical que sacode o público com uma numerosa gama de emoções, diverte com uma boa dose de humor e comove pelas semelhanças entre o que ocorre em cena e o que se passa no interior de cada um de nós. Veja só. No musical Quase Normal, a movimentação dos atores é marcada por constantes entradas e saídas de cena. Isso, somado à agilidade de um cenário móvel, resulta numa intensa coreografia pontuada por iluminação precisa. O cenário com altos e baixos permite que determinadas cenas aconteçam em paralelo, conferindo uma dinâmica bastante peculiar à narrativa. Mesmo com um desfecho otimista, Quase Normal evita o escapismo que vemos em geral nos musicais. O espetáculo opta pelo corajoso enfrentamento de um tema tão árido e pesado como a perda. Estrelas são pra nós dois, em sonhos de dança. Tadeu Aguiar, você pode falar um pouquinho de cada um desses personagens em cena? São 7 personagens. São 6 personagens. 6 personagens. Posso. O bacana também é que o autor ele foi muito inteligente na questão de nomear esses personagens, né? A personagem Diana, que é interpretada magistralmente, como você disse, pela Vanessa, chama-se Diana, que é a deusa da caça, né? Que é a mãe, que é aquela que mantém, de repente, a família toda unida em torno dela. O que te faz pensar que eu virei? Eu sou sociopata.
A menina chama-se Natalie, que vem de Natal, que é aquela que nasceu, né? Que é a que nasceu nessa família, mas que a mãe, como estava no princípio da doença, rejeita a própria filha. Numa manhã chuvosa, chorando ela nasceu. Usamos cor de rosa e nova luz nos deu. Depois tem Henry, que é o namorado, que é aquele que é o mais lúcido dessa história toda, que tenta mostrar, que, através da sua lucidez, que a quase normalidade é que é legal. Vamos parecer uma família que beber, brindar, sorrir, cantar juntinhos nesse lar. Né? E Henry vem sempre de um nome de príncipe. Ele é realmente um príncipe nessa história. O pai é o Daniel, né? Que é o Daniel na Cova dos Leões, aquele que segura essa família toda. Eu sou o que te acolhe, o que não te abandona. Eu sou o que jamais vai fugir. Aí tem o Gabe, que é o Gabriel, que é um anjo, que é o filho que só existe na memória dessa mãe. Faz de conta que é um anjinho e não cumpre aquilo que me prometeu. Ai, se toca, eu já tenho quase 18 anos. E tem o Dr. Madden, que é feito pelo André Dias, e que é o médico Beda, vem de loucura, né? Personagem formidável. Maravilhoso, né? E o Dr. Fine, que é aquele que é o psicofarmacologista dela, que dá todos os remédios. E quanto mais medicada ela fica, melhor para ele, porque ela fica fora do risco. O procedimento é limpo, simples e moderno. Milhares de pacientes se beneficiam dele todos os anos. Esse cenário formidável é o cenário, é uma cópia do cenário original ou ele foi concebido inteiramente para o espetáculo no Brasil? Não, é um cenário original, nós fizemos aqui. Porque, na verdade, quando eu vi a peça, eu achava que a peça era linda, né? Me tocou profundamente, mas era muito Broadway, era show. Natalie, o que a senhora está fazendo aqui na minha sessão de eletricidade? Você acha mesmo que o mundo gira ao seu redor, não é? Eu tô na minha própria viagem, eu mal consigo sentir as minhas pernas. Eu quis fazer uma peça menor, mais introspectiva, as pessoas se olhando para si próprias, mais para dentro, esquecendo um pouco o que tem lá e que esse mundinho fosse um mundinho nosso. No próximo bloco, Acho que o alicerce da saúde mental é a autoestima.